Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando uma das reflexões e estudo em um dos livros mais inspiradores de Paulo de Tarso, Filipenses. Ela é uma epístola muito pessoal e afetuosa, refletindo assim o estreito relacionamento entre Paulo e os crentes de Filipenses. Um segundo ponto importante é altamente cristocêntrica, revelando a estreita comunhão entre Paulo e Cristo. Terceiro ponto contém uma das declarações cristológicas mais profundas da Bíblia. Um quarto ponto é preeminentemente a epístola da alegria do Novo Testamento. Quinto ponto, apresenta um modelo de vida cristã dinâmica e resignada, inclusive o viver humilde e como servo. Prosseguir com firmeza para o alvo. Regozijar-se sempre no Senhor. Libertar-se da ansiedade. Contentar-se em todas as circunstâncias. E fazer todas as coisas mediante a potente graça de Cristo. Pare tudo o que você está fazendo e preste atenção. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo irá conduzir a leitura do capítulo 3. Em Filipenses 3 diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo,
cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém e graças a Deus. Este é claramente um capítulo de comparações. As realizações de Paulo na carne eram o que muitos judeus buscavam naquele tempo, como a circuncisão, o orgulho nacional, os privilégios da liderança espiritual e a irresponsabilidade na lei. Mas quando Paulo compara essas coisas com o superior valor de ter a Cristo, as demais realizações humanas parecem sem valor. É importante mudar os nossos valores daquilo que os outros consideram importante para o que Cristo vê como importante. Veja bem, devemos colocar alta prioridade sobre o relacional. Uma relação saudável com a família e entes queridos e um forte relacionamento com Deus. No momento da morte, são essas relações que realmente importam. Embora jamais devamos esquecer de onde viemos e dos eventos que nos moldaram, não devemos nunca deixar que o passado nos tire o foco de onde a nossa cidadania reside, no céu. Esta é certamente a atitude que devemos ter para obter o prêmio de Cristo Jesus. No versículo 13, vê-se o valor das comparações. Paulo reflete sobre sua própria vida, no que ela mudou, desde o passado como Saulo, até o presente como Paulo. Ele então exorta a igreja a esquecer o passado, porque o passado pode nos tornar prisioneiros. Ele convida seus leitores a se concentrarem no futuro, porque é aí que reside toda a nossa esperança. Embora jamais devamos esquecer de onde viemos e dos eventos que nos moldaram, não devemos nunca deixar que o passado nos tire o foco de onde a nossa cidadania reside. Que possamos sempre ter o céu como nosso objetivo maior, não importa o lugar que estejamos trabalhando para Deus hoje. Preste atenção no pequeno contexto que eu trago hoje para o livro de Filipenses, capítulo 3. Alguém disse que o mais perigoso tipo de ateísmo não é o ateísmo teórico, mas o ateísmo prático. Este é o mais perigoso tipo, e o mundo, e o mesmo a igreja, está repleta de pessoas que prestam culto com os lábios em lugar de um culto com a vida. Os judeus colocavam a sua confiança no fato de serem circuncidados, sem serem descendentes de Abraão, e na realização de cerimônias exteriores e obrigações da lei mosaica, coisas que não poderiam salvá-los. O verdadeiro cristão vê sua carne como pecaminosa, sem qualquer capacidade de merecer salvação ou de agradar a Deus. Laércio Mazzaro declarou: quantidade não é garantia de qualidade, e fez uma referência a Serhanta Wesber. Algumas pessoas avaliam o ministério exclusivamente através de estatísticas. Ministério não deve estar focado em estatísticas, assim como a salvação não é pelas obras. Ministério é pastoreio, ministrar espiritualmente ações imensuráveis, assim como a salvação é pela fé em Jesus. Sintetiza o capítulo em pauta da seguinte forma, o qual intitula-o de polêmicas doutrinárias. Primeiro, judaizantes como contexto para a teologia. Paulo toma a ofensiva. Jactância cínica. Segundo, essência da teologia paulina. Falência espiritual e riqueza espiritual.
Terceiro, teologia prática. Frustração e esperança, maturidade através da obediência, padrões de comportamento, cidadania celestial. Há muitos falsos líderes religiosos, assim como existem muitos falsos crentes na igreja. Eles são hipócritas, inimigos da cruz de Cristo e têm como Deus ao próprio ventre. Isto é, vivem não para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Mas para autoindulência e gratificação pessoal. Paulo já foi às lágrimas neste capítulo, porque em vez dos falsos líderes eclesiásticos gloriar-se na cruz de Cristo, esses inimigos de Cristo gloriavam-se no seu evangelho, estilo de vida. Em vez de exaltar a Cristo como a fonte de sua esperança, eles deificavam os seus apetites. Em vez de concentrar a atenção no alvo celestial, chafurdavam no lamaçal do que é terreno. Não é de admirar que Paulo chorasse. O cristão deve ter Cristo no coração para reger seu estilo de vida e o céu como alvo primário em tudo na vida. E no dia de hoje eu trago 6 versículos para meditação, reflexão e estudo. Cães, maus obreiros, circuncisão. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. A maior provação de Paulo era a tristeza que sentia e experimentava por causa dos que distorciam o evangelho de Cristo. Seu amor a Cristo, a igreja e a verdade redentora era tão forte que o levou a opor-se energicamente àqueles que pervertiam a doutrina pura e a descrevê-los como cães e maus obreiros. O termo grego circuncisão, como é empregado por Paulo aqui, significa mutiladores do corpo e refere-se ao rito da circuncisão segundo o ensino dos falsos mestres judaizantes, afirmando que o sinal da circuncisão, conforme o Antigo Testamento, era necessária à salvação. Paulo declara que a verdadeira circuncisão é uma obra do Espírito no coração da pessoa, pelo qual o pecado e o mal são cortados, para que possa ganhar a Cristo. Preste atenção na mensagem dos versículos 8 a 11. Estes versículos revelam o coração do apóstolo e a essência do cristianismo. O maior anseio da vida de Paulo era conhecer a Cristo e experimentar de modo mais íntimo sua comunhão e presença. Nessa busca vemos os seguintes aspectos. Primeiro, conhecer a Cristo pessoalmente, bem como a seus caminhos, sua natureza e caráter. Segundo, a revelação da palavra de Deus. O verdadeiro conhecimento de Cristo envolve ouvirmos a sua palavra, seguirmos o seu espírito, atendermos a seus impulsos com fé, verdade e obediência, identificar-nos com seus interesses e propósitos. Segundo, ser achado em Cristo, isto é, ser unido e ter comunhão com Ele, produz a justiça que somente é experimentada como dom de Deus. Terceiro, conhecer o poder da ressurreição, isto é, experimentar a renovação da vida espiritual, o livramento do poder do pecado e do poder do Espírito Santo para levar a efeito um testemunho eficaz, a cura, os milagres e, finalmente, a nossa própria ressurreição dentre os mortos. Quarto, compartilhar das aflições de Cristo mediante a abnegação, a crucificação da carne e o sofrimento por amor a Cristo e a sua causa. A justiça que vem de Deus. Vamos compreender a mensagem no versículo 9. A justiça do crente consiste, em primeiro lugar, em ser perdoado do pecado, justificado e aceito por Deus mediante a fé. Primeiro, nossa justiça, no entanto, é mais do que isso. A palavra de Deus declara que nossa justiça é Cristo, o próprio Senhor Jesus, habitando em nosso coração. No Antigo Testamento, o Messias é referido como o renovo justo, o Senhor, justiça nossa. Noutras palavras, a justiça que possuímos não é de nós mesmos, mas de Jesus, em quem colocamos a nossa fé.
mediante a presença dele em nós, tornamo-nos nele a justiça de Deus. Segundo, o fundamento da nossa salvação e nossa única esperança de justificação é a morte sacrificial de Cristo e seu sangue derramado no Calvário, e sua vida ressurreta dentro do nosso coração. Uma coisa faço. Preste atenção no versículo 13. Paulo se acha qual um atleta numa corrida, esforçando-se e correndo o máximo, totalmente concentrado no que faz, a fim de não ficar aquém do alvo que Cristo estabeleceu para a sua vida. Este alvo era a perfeita união entre Paulo e Cristo, sua salvação final e sua ressurreição dentre os mortos. Primeiro, era essa a motivação da vida de Paulo: recebera um vislumbre da glória do céu, e resolvera que sua vida inteira, pela graça de Deus, estaria voltada para a revolução de avançar com toda a determinação e finalmente chegar ao céu e ver Cristo face a face. Segundo, semelhante determinação é necessária a todos nós, no decurso da nossa vida, a todos os tipos de distrações e tentações, tais como os cuidados deste mundo, as riquezas e os desejos ímpios que ameaçam sufocar nossa dedicação ao Senhor. Necessário é esquecer-se das coisas que atrás ficam, isto é, o mundo iníquo e a nossa velha vida de pecado, e avançar para as coisas que estão adiante, a salvação completa e final em Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Esses inimigos eram, segundo a melhor interpretação, crentes professos que estavam corrompendo o evangelho com as suas vidas imorais e falsos ensinos. Uma das razões da grandeza de Paulo era que ele possuía convicções firmes, cujo coração ficaria muito intranquilo quando o evangelho era distorcido ou quando as pessoas a quem ele ministrava corriam perigo de deixar a fé. Nossa cidade está nos céus. Preste atenção na mensagem no versículo 20. O termo cidade aqui significa cidadania ou pátria. Paulo ressalta que os cristãos já não são cidadãos desse mundo, tornaram-se estranhos e perigosos na terra. Primeiro, no que diz respeito ao nosso comportamento, valores e orientação na vida, o céu é agora a nossa cidade. Nascemos de novo. Nosso nome estão registrados no livro do céu. Nossa vida está orientada por padrões celestiais e nossos direitos e herança estão revelados no céu. Segundo, é para o céu que nossas orações sobem e para onde nossa esperança está voltada. Muitos dos nossos amigos e familiares já estão lá e nós também estaremos ali dentro em breve. Jesus também está ali, preparando-nos um lugar. Ele prometeu voltar e nos levar para junto dele. Por essa razão, desejamos profundamente uma cidade melhor, ou seja, a cidade celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus, e Ele já nos preparou uma cidade eterna. Encerro este terceiro dia na leitura do livro de Filipenses, capítulo 3, com destaque no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu amado e minha amada, preste atenção, falta pouco. Os conceitos que encontramos na Palavra de Deus não têm nada a ver com os conceitos criados pelo homem. São visões totalmente diferentes a respeito de uma mesma coisa. Para a maioria das pessoas, por exemplo, a alegria é a materialização da felicidade por meio de pessoas, coisas ou realizações. É poder fazer a própria vontade. É a manifestação corporal através de sorrisos, gestos e palavras que expressam nostalgia. Entretanto, esta alegria é circunstancial e passageira. Circunstancial porque depende de fatores externos para acontecer, e passageira porque quando o motivo da alegria se esvai,
ela se dissipa junto com ele. Já a alegria, segundo as Escrituras, possui um conceito totalmente avesso ao que acabamos de ver. Quando Paulo disse: "Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor", ele não exortou os filipenses a se alegrarem no Senhor a depender das circunstâncias, ou conforme as bênçãos recebidas. Mas expressou o mesmo sentimento quando escreveu aos Coríntios: entristecidos, mas sempre alegres. 2 de Coríntios capítulo 6, versículo 10. Ou seja, a verdadeira alegria é um dom de Deus que não depende das circunstâncias e nem de elementos externos para ser experimentada. Ela faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22. É constante e não pode ser destruída pelas decepções deste mundo. Parece ilógico, no entanto, é sobrenatural. Eu creio que a todos os dons de Deus aplica-se o princípio bíblico de que eles excedem todo o entendimento. Filipenses 4, versículo 7. É por isso que a alegria que provém do céu, bem como tudo o que implica o fruto do Espírito Santo, não pode ser compreendida à luz de palavras humanas, mas deve ser provada na vida. É através da experiência pessoal com Cristo que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Porque a alegria, segundo Deus, não pode ser atribuída ao que fazemos ou o que fazem por nós, mas ao que permitimos que o Espírito Santo realize em nós e através de nós. Cuidado, cuidado, cuidado. Por 3 vezes, Paulo usou desta advertência utilizando 3 expressões diferentes, mesmo que referindo-se às mesmas pessoas. Se o ministério dado por Cristo aos homens dependesse de títulos, Paulo poderia considerar-se o maioral dentre todos. Mas foi mediante o conhecimento de Cristo Jesus que ele pôde compreender o significado da verdadeira justiça, a justiça que procede de Deus, baseada na fé em Cristo e não em obras. Paulo aprendeu que as suas conquistas terrenas não tinham valor algum quando foi conquistado por Cristo Jesus. Ele descobriu que mesmo nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, 2 de Coríntios capítulo 6, versículos 4 e 5, sentiu uma alegria inexplicável que nada e nem ninguém poderia destruir. Esquecendo-se do velho Saulo de Tarso, Paulo escolheu avançar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento e andemos de acordo com o que já alcançamos. Lembrando que a perfeição aos olhos de Deus não é deixar de ser pecador, mas, ainda que pecador, permitir que o amor de Deus transborde do nosso coração por todos, até por nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Mateus 5, versículos 43 a 48. Anotem e depois leiam, por favor. Eis a verdadeira perfeição. Sigamos o conselho de Jesus quando disse: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, versículo 16. Precisamos ser cautelosos em nossos relacionamentos, mas também livres de malícia, simples como uma criancinha. Aos que só se preocupam com as coisas terrenas, o destino deles é a perdição. Mas aqueles que vivem como que muito longe de sua verdadeira pátria, aguardam o bendito dia em que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Ó precioso Salvador, sublime promessa! Se almejamos o céu e a eternidade ao lado do Senhor, precisamos trocar o conceito do mundo pela sabedoria divina. Olhe para a cruz de Cristo e ali encontrarás todos os verdadeiros conceitos de um único gesto. Cidadãos da Pátria Celeste.
Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus.